Tem casas onde ninguém grita, mas mesmo assim existe um peso estranho no ar. E talvez o mais assustador seja isso. Porque quando a paz espiritual começa a enfraquecer dentro de um lar, quase nunca acontece de forma brusca. Não começa com grandes tragédias. Não começa com algo visível. Começa nos detalhes, no cansaço que ninguém consegue explicar, nas pequenas discussões que surgem do nada, na irritação constante, na vontade silenciosa de ficar sozinho mesmo estando perto de quem se ama. E aos poucos, a casa que deveria acolher começa a cansar. Talvez você já tenha sentido isso. Entrar dentro da própria casa e não sentir descanso, dormir, mas acordar emocionalmente esgotado. Sentir que existe alguma coisa errada, mesmo quando aparentemente está tudo normal. E o mais perigoso é que muitas famílias passam anos acreditando que isso é apenas estresse da vida moderna. Mas Chico Xavier fazia um alerta profundamente importante sobre ambientes emocionalmente adoecidos, porque existem lares que vão perdendo sua força espiritual lentamente, até que o sofrimento começa a afetar todos que vivem ali. Primeiro, vem o silêncio estranho. Depois, a distância emocional. Depois, a sensação de peso constante. E quando percebem, a paz já desapareceu da casa há muito tempo. O problema é que quase ninguém nota o começo disso, porque certos desgastes espirituais são silenciosos. Eles não derrubam portas, não fazem barulho, não aparecem diante dos olhos. Eles apenas entram devagar e começam a enfraquecer a alma da casa. Talvez seja por isso que algumas famílias convivem todos os dias, mas emocionalmente parecem cada vez mais distantes. Como se existisse algo invisível afastando as pessoas pouco a pouco. E sabe o que mais assusta? Muitas vezes, isso começa exatamente dentro das pequenas emoções acumuladas que ninguém percebe. Mágoas guardadas, palavras duras, pensamentos negativos repetidos, ambientes carregados de tensão emocional, porque toda a casa absorve aquilo que é vivido dentro dela. Toda. E existe um sinal extremamente comum, que costuma aparecer antes mesmo das grandes crises emocionais dentro de uma família. Mas quase ninguém percebe isso no início. Antes de continuar, me diz uma coisa nos comentários. Você sente que a paz da sua casa mudou nos últimos tempos? Às vezes uma única palavra já diz tudo. Silêncio, peso, distância, cansaço. Porque quando alguém consegue colocar em palavras aquilo que está sentindo, o coração começa a perceber coisas que antes estavam escondidas. E o que vem agora costuma mexer profundamente até com pessoas que acreditavam que esses sinais eram apenas emocionais. Existe uma coisa silenciosa que muitas famílias nunca percebem. A casa começa a absorver o sofrimento de quem vive dentro dela. E isso muda completamente o ambiente. Talvez você já tenha entrado em um lugar onde sentiu um peso estranho imediatamente, mesmo sem ninguém dizer nada. Algumas casas carregam tensão, outras carregam tristeza, outras parecem cansadas. E quase sempre existe uma dor emocional sendo alimentada ali há muito tempo. Chico Xavier falava sobre a importância da vigilância espiritual dentro do lar, porque o ambiente da casa não é apenas físico, ele também é emocional, mental, espiritual. Tudo o que é vivido repetidamente dentro de um lar deixa marcas. Discussões constantes deixam marcas. Humilhações deixam marcas. Silêncios frios deixam marcas. Pensamentos negativos repetidos deixam marcas. E aos poucos, a energia emocional da casa começa a mudar. Primeiro vem a sensação de desconforto. Depois o ambiente parece pesado. Então começam os pequenos conflitos sem motivo. E quando ninguém percebe isso a tempo, o lar deixa de ser refúgio, passa a ser desgaste. Talvez seja por isso que algumas pessoas preferem ficar fora de casa o máximo possível, mesmo amando a própria família, porque emocionalmente elas já não conseguem descansar ali. E isso costuma começar de forma quase imperceptível. Uma refeição em silêncio. Cada pessoa isolada no próprio celular. Pouco diálogo, pouca escuta.
pouca presença emocional verdadeira. A convivência continua, mas a conexão desaparece lentamente. E existe uma frase silenciosamente dolorosa que muita gente sente, mas quase nunca tem coragem de admitir: minha casa já não me traz paz. O mais impressionante é que muitas vezes ninguém brigou gravemente. Não houve grandes escândalos, mas existe uma frieza emocional crescendo devagar dentro da casa, como se o ambiente estivesse absorvendo todo o desgaste emocional acumulado durante anos. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica perceber onde tudo começou, porque certos ambientes adoecem lentamente, muito lentamente. E existe um hábito extremamente comum dentro de muitas famílias, que enfraquece a harmonia espiritual da casa quase todos os dias. Um comportamento que parece pequeno, mas que emocionalmente abre espaço para um desgaste invisível e contínuo. E a próxima revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga o ambiente da sua própria casa. O problema nem sempre está nas grandes brigas. Na maioria das vezes, o que destrói lentamente a paz espiritual de um lar são os pequenos desgastes que se repetem todos os dias. E quase ninguém percebe isso enquanto está acontecendo. Uma palavra dita com raiva, uma crítica constante, um ambiente onde tudo vira reclamação, uma casa onde ninguém consegue conversar sem tensão. Parece pequeno, mas não é, porque existem palavras que permanecem vibrando emocionalmente dentro de um ambiente por muito tempo. Talvez você já tenha vivido isso. Uma discussão termina, mas o peso continua dentro da casa. O silêncio fica estranho, o ambiente parece sufocante, e mesmo horas depois, ninguém consegue se sentir realmente em paz. Isso acontece porque o lar começa a absorver o padrão emocional repetido dentro dele. E quando pensamentos negativos se tornam rotina, o desgaste espiritual cresce silenciosamente. Chico Xavier dizia que nossos pensamentos possuem força viva. Agora imagine uma casa inteira alimentada diariamente por medo, irritação, pessimismo, mágoa, impaciência. Aos poucos, a leveza desaparece. E o mais preocupante é que muitas famílias se acostumam com esse peso, como se viver cansado emocionalmente fosse normal, como se a ansiedade constante fosse parte da vida, como se dormir preocupado todos os dias não tivesse impacto espiritual nenhum. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo dentro de alguns lares. Existem casas onde o corpo consegue descansar, mas a alma permanece em estado de tensão. E isso começa a aparecer de formas silenciosas. Pessoas mais irritadas sem motivo, insônia constante, discussões repetitivas, sensação de sufocamento emocional, cansaço mental mesmo após dormir, como se a energia da casa estivesse consumindo lentamente a força emocional de quem vive ali. E talvez uma das dores mais perigosas seja esta: quando ninguém mais se sente verdadeiramente acolhido dentro do próprio lar. Porque uma casa espiritualmente fragilizada começa a perder aquilo que deveria existir de mais importante nela: a sensação de refúgio. E existe um comportamento extremamente comum que acelera ainda mais esse enfraquecimento espiritual, sem que a maioria das famílias perceba. Algo que parece moderno, normal, inofensivo, mas que silenciosamente aumenta a distância emocional entre as pessoas todos os dias. E quando isso começa a dominar o ambiente da casa, o vazio emocional cresce de forma assustadora. Talvez uma das cenas mais tristes da vida moderna esteja acontecendo dentro de milhares de casas neste exato momento. Todos estão juntos, mas ninguém realmente está presente. Uma pessoa na televisão, outra no celular, outra trancada no quarto, outra emocionalmente distante, mesmo sentada na mesma mesa. E aos poucos, a casa vai perdendo aquilo que mantém um lar espiritualmente vivo, a conexão humana. Porque não é apenas a ausência de brigas que sustenta a paz de uma casa, é presença emocional, é escuta, é acolhimento, é sensação de segurança espiritual. Mas existe um detalhe silencioso que muitas pessoas não percebem. Quando um lar perde a capacidade de acolher emocionalmente,
ele começa a enfraquecer espiritualmente também. E isso cria um vazio estranho dentro do ambiente. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. A sensação de entrar em casa e não sentir leveza, como se o ambiente estivesse emocionalmente cansado, como se existisse uma tristeza invisível espalhada pelos cômodos. E o mais doloroso é que muitas vezes ninguém consegue identificar exatamente quando isso começou, porque o afastamento emocional dentro das famílias raramente acontece de uma vez. Ele cresce devagar, na falta de diálogo, na correria constante, na ausência de oração, na falta de momentos verdadeiros juntos, e principalmente quando as pessoas começam a sofrer em silêncio dentro da própria casa. Esse talvez seja um dos sinais mais perigosos de um lar emocionalmente fragilizado. Quando cada pessoa começa a carregar suas dores sozinha, sem acolhimento, sem escuta, sem sentir que existe alguém emocionalmente disponível ali. E sabe o que costuma acontecer depois disso? A casa continua funcionando normalmente por fora, mas por dentro, a energia emocional do ambiente começa a desmoronar. As pessoas se tornam mais frias, mais irritadas, mais cansadas, mais desconectadas umas das outras, como se existisse um peso invisível consumindo lentamente a harmonia da família. E segundo muitos ensinamentos espirituais, ambientes emocionalmente enfraquecidos acabam se tornando ainda mais vulneráveis a influências negativas, porque toda casa possui uma vibração emocional. Toda. E quando tristeza, ressentimento, tensão e distância passam a dominar o ambiente diariamente, a sensação de proteção espiritual começa a diminuir pouco a pouco. O mais assustador é que muitas famílias só percebem isso quando o sofrimento emocional já tomou conta da casa inteira. Mas existe um sinal silencioso que costuma aparecer antes mesmo das grandes crises familiares. E quase ninguém dá importância para ele no começo. Só que quando esse sinal começa a se repetir constantemente, o desgaste espiritual do ambiente se acelera de forma impressionante. Tudo começa a parecer normal. Esse talvez seja o maior perigo, porque quando um lar vai perdendo sua paz espiritual lentamente, as pessoas começam a se acostumar com o sofrimento emocional dentro da própria casa. A irritação vira rotina. O cansaço vira rotina. O silêncio estranho vira rotina. E aquilo que deveria causar preocupação passa a ser tratado como algo comum. Talvez seja por isso que tantos lares adoecem sem perceber. Ninguém nota o peso crescendo aos poucos, mas existem sinais silenciosos que quase sempre aparecem quando a harmonia espiritual da casa começa a enfraquecer. E o primeiro deles costuma ser emocionalmente devastador. As pessoas param de sentir leveza dentro do próprio lar. Não é apenas tristeza. É algo mais difícil de explicar, como se a energia da casa estivesse drenando lentamente a paz emocional de quem vive ali. Você percebe que o ambiente anda pesado, mas não consegue entender exatamente por quê. E então começam pequenas mudanças. As conversas ficam mais frias, as respostas mais agressivas. A paciência diminui, o carinho desaparece dos detalhes. E existe um momento muito doloroso, quando as pessoas começam a evitar permanecer juntas dentro da mesma casa. Cada um busca refúgio em algum lugar. No celular, na televisão, no trabalho, no quarto, em qualquer coisa que ajude a fugir emocionalmente daquele ambiente. E isso vai criando uma distância invisível entre pessoas que antes eram profundamente conectadas. Mas existe um sinal ainda mais forte, e ele costuma aparecer durante a noite, porque muitos lares emocionalmente fragilizados começam a carregar uma atmosfera de inquietação silenciosa. Insônia frequente, sensação de ansiedade antes de dormir, pensamentos acelerados, despertares no meio da madrugada, como se a mente nunca conseguisse realmente descansar. E o mais impressionante é que muitas vezes não existe um grande problema acontecendo naquele momento. Mesmo assim, o ambiente parece emocionalmente sufocante. Segundo diversos ensinamentos espirituais,
A casa absorve continuamente o padrão vibracional das emoções que são alimentadas dentro dela. Por isso, ambientes carregados de medo, tensão e sofrimento emocional repetitivo acabam afetando profundamente quem vive ali. E talvez agora venha uma das partes mais importantes deste vídeo. Porque Chico Xavier alertava sobre um comportamento silencioso que pode enfraquecer drasticamente a proteção espiritual de um lar, sem que a maioria das famílias perceba. Um hábito emocional tão comum que milhões de pessoas fazem todos os dias, acreditando que não tem importância. Mas o impacto espiritual disso pode transformar completamente a energia da casa. E quando esse comportamento se torna constante, o desgaste emocional da família começa a crescer de maneira assustadora. Existe um comportamento silencioso que enfraquece muitos lares sem que quase ninguém perceba. O excesso de negatividade emocional alimentada diariamente dentro da casa. E não estamos falando apenas de grandes explosões emocionais. Às vezes, começa em coisas pequenas. Reclamar o tempo inteiro. Falar apenas sobre problemas. Criar um ambiente onde ninguém consegue respirar emocionalmente. Transformar medo em rotina. Transformar preocupação em linguagem diária. Com o tempo, a casa começa a perder sua leveza natural, e isso afeta profundamente a energia espiritual do ambiente. Chico Xavier ensinava que pensamentos constantes criam campos emocionais ao redor das pessoas e dos lugares. Agora imagine um lar inteiro alimentado diariamente por tensão, desânimo, raiva silenciosa e pessimismo. Aos poucos, a esperança começa a desaparecer da atmosfera da casa. E o mais perigoso é que isso raramente acontece de forma perceptível. As pessoas apenas começam a sentir mais cansaço, mais irritação, mais ansiedade, mais impaciência. Como se a vida estivesse emocionalmente pesada o tempo inteiro. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento. A casa está limpa, tudo aparentemente organizado. Mas o ambiente parece sufocante, como se existisse um peso invisível espalhado pelos cômodos. E então começam situações ainda mais delicadas. Conflitos pequenos se tornam enormes. As pessoas começam a responder de forma agressiva, sem motivo. Qualquer conversa vira tensão. Qualquer problema vira desgaste emocional. E pouco a pouco, o lar perde a capacidade de transmitir paz. Existe uma frase muito silenciosa que muitas almas repetem dentro de casa sem dizer para ninguém. Eu não aguento mais esse ambiente. Só que muitas vezes elas nem sabem explicar exatamente o motivo. Porque o desgaste espiritual raramente é percebido no início. Ele cresce lentamente, através da repetição emocional. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? Quando ninguém dentro da casa percebe que todos começaram a viver emocionalmente no automático. Sem diálogo verdadeiro, sem escuta, sem oração, sem momentos de presença real. Como se cada pessoa estivesse sobrevivendo emocionalmente isolada dentro do mesmo ambiente. Segundo o Evangelho. Segundo o Espiritismo, os ambientes também refletem as vibrações morais e emocionais cultivadas pelas pessoas. Por isso, alguns lares transmitem acolhimento imediato, enquanto outros parecem emocionalmente cansados. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo em muitas famílias. Porque algumas casas não perderam apenas a leveza, elas perderam lentamente a sensação de proteção espiritual. E o próximo sinal costuma assustar profundamente quem começa a perceber isso dentro do próprio lar. Talvez uma das partes mais perigosas de um lar emocionalmente fragilizado seja esta. A sensação de proteção espiritual começa a desaparecer lentamente. E quase ninguém percebe isso no começo. As pessoas apenas começam a sentir que alguma coisa mudou dentro da casa. O ambiente fica mais pesado, a paz desaparece mais rápido, os conflitos aumentam, o desgaste emocional cresce. E então começam experiências silenciosas que muitas famílias guardam para si mesmas. Sensação constante de inquietação, angústia sem explicação, vontade de chorar do nada, pensamentos negativos que parecem não ir embora. Como se existisse uma pressão emocional invisível dentro do ambiente. E talvez o mais assustador
É quando a casa deixa de transmitir segurança emocional, porque o lar deveria ser o lugar onde a alma encontra descanso. Mas existem famílias que entram dentro de casa e sentem exatamente o contrário. Sentem sufocamento, peso, ansiedade, cansaço emocional imediato. E isso costuma gerar uma confusão profunda dentro da mente. Porque a pessoa pensa: por que eu me sinto assim dentro da minha própria casa? Segundo diversos ensinamentos espíritas, ambientes emocionalmente adoecidos podem se tornar espiritualmente vulneráveis quando emoções destrutivas passam a dominar constantemente aquele espaço. Medo contínuo, raiva acumulada, mágoas antigas, desespero silencioso. Tudo isso vai enfraquecendo lentamente a vibração emocional do lar. E existe algo que Chico Xavier repetia constantemente: a oração sincera, a vigilância emocional e os pensamentos cultivados dentro de casa possuem impacto profundo sobre a atmosfera espiritual do ambiente. Mas muitas famílias abandonaram completamente esses momentos. Não existem mais conversas profundas. Não existem mais momentos de paz juntos. Não existe mais silêncio acolhedor. Existe apenas distração, correria, tensão, sobrevivência emocional diária. E quanto mais um lar perde sua conexão espiritual, mais vazio ele começa a parecer, mesmo cheio de pessoas. Talvez seja por isso que tantas famílias convivem diariamente, mas se sentem emocionalmente sozinhas. E existe um momento particularmente doloroso, quando alguém começa a perceber que o ambiente da casa está afetando diretamente sua saúde emocional. A ansiedade aumenta, o desânimo cresce, a mente não desacelera. O coração vive cansado, como se a alma estivesse pedindo ajuda em silêncio. Mas o que vem agora costuma tocar profundamente até quem acreditava que já tinha perdido completamente a paz dentro do próprio lar. Porque existe uma forma de começar a reconstruir espiritualmente um ambiente emocionalmente desgastado. E quase sempre essa transformação começa de maneira invisível. Antes mesmo que qualquer mudança apareça por fora, a reconstrução espiritual de um lar quase nunca começa em grandes acontecimentos. Ela começa nos detalhes que muita gente já não valoriza mais. Uma palavra mais calma, um pedido de perdão sincero, uma oração feita com verdade, um momento de escuta, um abraço depois de dias de silêncio emocional. Porque existem casas que não precisam de luxo para voltar a ter paz. Precisam de presença. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas da vida moderna. As pessoas estão dividindo o mesmo espaço, mas já não conseguem mais sentir umas às outras. Cada um tentando sobreviver emocionalmente sozinho. Cada um carregando preocupações que nunca compartilha. Cada um escondendo dores atrás da rotina. Só que a alma sente, a casa sente, o ambiente sente. E segundo muitos ensinamentos espirituais, quando emoções negativas deixam de ser alimentadas constantemente, o ambiente do lar começa lentamente a respirar de novo. Talvez não imediatamente, talvez não de um dia para o outro, mas algo começa a mudar. O peso diminui, as discussões perdem força, a tensão começa a ceder, como se a casa inteira estivesse tentando voltar a viver. E existe uma cena profundamente emocionante que muitas famílias experimentam sem perceber. Quando o ambiente volta a transmitir acolhimento. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a energia emocional da casa começa a mudar. As pessoas começam a conversar mais. O silêncio deixa de ser pesado. O coração começa a desacelerar dentro do lar. E aos poucos, aquela sensação constante de sufocamento emocional começa a desaparecer. Chico Xavier ensinava algo extremamente profundo. Nenhum ambiente se ilumina apenas por fora. A verdadeira transformação começa dentro das emoções cultivadas diariamente. Por isso algumas casas simples transmitem paz imediata, enquanto outras, mesmo cheias de conforto, parecem emocionalmente vazias, porque a energia espiritual de um lar é construída pelas emoções repetidas dentro dele.
pela forma como as pessoas se tratam, pela vibração emocional cultivada diariamente, pelas palavras que circulam dentro daquele ambiente. E talvez agora venha uma das reflexões mais importantes deste vídeo. Muitas famílias acreditam que perderam completamente a paz espiritual, quando na verdade o lar apenas está emocionalmente ferido. E existe diferença entre um lugar perdido e um lugar pedindo cuidado. Talvez sua casa não esteja destruída espiritualmente. Talvez ela esteja cansada, sobrecarregada, silenciosamente machucada pelas dores acumuladas ao longo do tempo. E quando alguém dentro daquele ambiente decide interromper o ciclo emocional negativo, algo começa a mudar lentamente, mesmo que ainda ninguém perceba completamente. Mas existe um último ponto, extremamente profundo, que quase ninguém entende sobre a paz espiritual dentro de uma casa. E talvez essa seja a revelação mais importante de todo este vídeo. Existe uma verdade espiritual que poucas pessoas conseguem perceber enquanto ainda há tempo. A paz de uma casa não desaparece de repente. Ela vai sendo abandonada lentamente, nos dias em que ninguém conversa, nas noites em que cada um sofre sozinho, nas palavras ditas sem cuidado, nos sentimentos guardados por orgulho, nas emoções negativas repetidas até se tornarem parte da rotina. E talvez o mais triste é que muitas famílias continuam vivendo normalmente enquanto o coração da casa está adoecendo em silêncio, porque um lar não começa a enfraquecer quando surgem problemas. Toda família enfrenta dificuldades. O verdadeiro perigo começa quando o amor deixa de circular emocionalmente dentro daquele ambiente, quando o acolhimento desaparece, quando ninguém mais se sente ouvido, quando a casa perde a capacidade de transmitir paz para quem vive nela. E talvez agora você esteja entendendo algo profundamente importante. A energia espiritual de um lar não é construída apenas com paredes, móveis ou aparência. Ela é construída diariamente pelas emoções que vivem ali dentro, pelos pensamentos repetidos, pelas palavras mais usadas, pela forma como as pessoas se olham, pela presença espiritual cultivada silenciosamente dentro da rotina. Por isso alguns ambientes parecem leves imediatamente, e outros, mesmo em completo silêncio, parecem emocionalmente sufocantes. Segundo o Livro dos Espíritos, os pensamentos possuem força real sobre nossa vida espiritual e emocional. Agora imagine o impacto disso dentro de uma casa onde medo, tensão, ressentimento e sofrimento são alimentados todos os dias, sem interrupção. O ambiente começa lentamente a refletir tudo isso. Mas existe algo muito bonito que quase ninguém percebe. Da mesma forma que emoções negativas enfraquecem um lar, emoções de paz também transformam completamente a energia de uma casa. Uma oração sincera transforma. Uma palavra acolhedora transforma. O perdão transforma. A presença emocional transforma. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a verdadeira transformação espiritual começa dentro do coração. E talvez seja exatamente aí que muitas famílias ainda podem reencontrar sua paz. Não através da perfeição, mas através da reconstrução emocional diária. Porque existem casas que voltam a respirar espiritualmente quando alguém decide interromper o ciclo de frieza, tensão e sofrimento acumulado. Às vezes basta uma pessoa emocionalmente desperta para começar a mudar lentamente a atmosfera inteira do ambiente. E talvez você tenha chegado neste vídeo justamente porque sua alma já percebeu algo que sua mente ainda estava tentando entender. Talvez sua casa não esteja apenas cansada fisicamente. Talvez ela esteja pedindo paz, pedindo presença, pedindo cuidado emocional, pedindo luz espiritual novamente. E quando um lar volta a ser emocionalmente acolhedor, algo profundamente bonito começa a acontecer. As pessoas voltam a sentir vontade de permanecer juntas. O ambiente volta a transmitir descanso. A alma volta a respirar com mais calma dentro da própria casa. Porque às vezes, tudo o que um lar precisa para voltar a ter paz é que alguém finalmente perceba que ele estava sofrendo em silêncio.
Talvez neste momento exista alguém assistindo este vídeo em completo silêncio, tentando entender por que a própria casa começou a parecer emocionalmente distante. E sabe o que mais dói? É perceber que muitas vezes ninguém dentro daquele lar é realmente mau. As pessoas apenas estão cansadas, feridas, sobrecarregadas emocionalmente, tentando sobreviver aos próprios pensamentos enquanto o ambiente da casa vai absorvendo toda essa dor silenciosa. Porque existem sofrimentos que não aparecem diante dos outros. A mãe que chora escondida no banheiro, o pai que vive em silêncio por dentro, o filho que se sente sozinho mesmo cercado pela família, a pessoa que sorri durante o dia, mas sente um peso inexplicável toda vez que entra em casa. E aos poucos, o lar deixa de ser descanso, passa a ser continuação do desgaste emocional da vida. Talvez por isso tantas pessoas estejam emocionalmente exaustas hoje. Elas não conseguem descansar nem dentro do próprio ambiente. Mas existe uma coisa profundamente importante que Chico Xavier ensinava. Nenhuma casa se ilumina apenas acendendo luzes por fora. A verdadeira paz espiritual começa quando alguém decide transformar a vibração emocional cultivada dentro daquele ambiente. E isso muda tudo. Porque o lar sente, o ambiente responde, as emoções permanecem, as palavras ecoam, a energia espiritual da casa acompanha aquilo que é alimentado diariamente dentro dela. Talvez seja por isso que algumas famílias vivem dificuldades enormes, e mesmo assim transmitem paz, enquanto outras possuem tudo materialmente, mas carregam um vazio emocional impossível de esconder. E existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. O que minha presença emocional está deixando dentro da minha casa? Paz ou tensão? Acolhimento ou medo? Leveza ou sofrimento silencioso? Porque toda emoção repetida se transforma lentamente na atmosfera espiritual do ambiente. E talvez hoje sua alma tenha sido trazida até este vídeo exatamente para perceber isso, antes que o desgaste emocional do seu lar se torne ainda mais profundo. Talvez ainda exista tempo de reconstruir, tempo de reaproximar, tempo de curar palavras antigas, tempo de devolver paz para dentro da casa, não através da perfeição, mas através de pequenos gestos emocionais repetidos todos os dias. Uma conversa verdadeira, uma oração sincera, uma escuta sem julgamento, um abraço que interrompe o silêncio emocional. Porque quando a paz espiritual volta para dentro de um lar, algo muda até no olhar das pessoas. O ambiente respira diferente, o coração desacelera, a casa volta a transmitir acolhimento. E talvez o mais bonito de tudo seja isto. Muitas famílias acreditam que precisam de um milagre gigantesco, quando às vezes o primeiro passo da transformação espiritual começa apenas no momento em que alguém decide voltar a cuidar emocionalmente da própria casa. E talvez agora, depois de tudo o que foi dito aqui, você esteja olhando para sua casa de uma forma diferente. Não apenas como um lugar físico, mas como um ambiente que sente, que absorve emoções, que carrega marcas invisíveis de tudo aquilo que é vivido diariamente dentro dele. Porque existem casas que adoecem em silêncio. E o mais doloroso é que muitas famílias só percebem isso quando a distância emocional já tomou conta de tudo. Quando os diálogos desaparecem, quando o carinho vira exceção, quando cada pessoa começa a sofrer sozinha dentro do mesmo ambiente. Mas existe uma esperança profundamente bonita nisso tudo. A mesma casa que absorveu sofrimento também pode voltar a absorver paz. A mesma atmosfera emocional que foi enfraquecida pode ser reconstruída lentamente. E talvez essa seja uma das mensagens espirituais mais importantes que Chico Xavier tentava transmitir. Nenhum lar se transforma apenas mudando o ambiente por fora. A verdadeira mudança começa quando as emoções cultivadas dentro da casa começam a mudar. Quando alguém decide falar com mais calma. Quando alguém interrompe um ciclo de agressividade. Quando alguém escolhe acolher em vez de ferir. Quando alguém volta a colocar oração, presença emocional e cuidado espiritual dentro da rotina do lar.
Porque pequenas atitudes repetidas diariamente possuem força para transformar completamente a energia emocional de uma casa. E talvez sua família não precise de perfeição agora. Talvez precise apenas de reconexão. Talvez precise de escuta. Talvez precise de mais presença verdadeira. Talvez precise de alguém emocionalmente forte o suficiente para começar a devolver luz ao ambiente, mesmo que lentamente. E se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, talvez seja porque sua alma já estava percebendo sinais que sua mente ainda não conseguia explicar. Talvez você tenha sentido esse peso, esse silêncio estranho, essa sensação de que a paz do lar estava enfraquecendo aos poucos. Mas agora você percebe algo importante. Ainda existe caminho de volta. Ainda existe reconstrução. Ainda existe possibilidade de cura emocional e espiritual dentro da sua casa. Porque nenhum ambiente permanece igual quando alguém decide mudar a vibração emocional cultivada dentro dele. E às vezes, uma única presença emocionalmente acolhedora consegue impedir que um lar inteiro continue adoecendo em silêncio. Se em algum momento você sentiu que este vídeo falou diretamente com algo que existe dentro da sua casa, deixe seu sentimento nos comentários. Muitas pessoas chegam aqui carregando dores silenciosas e descobrem que não estão sozinhas. E talvez o próximo vídeo que aparecer para você hoje seja exatamente a continuação da resposta espiritual que sua alma estava procurando. Porque às vezes, tudo o que uma casa precisa para voltar a ter paz é que alguém finalmente perceba que ela estava sofrendo em silêncio.